Paz do Senhor, a igreja, pastor João, irmã Jane, Josiane. Estamos alegres hoje, né, meus amados irmãos? Pastor Jorge, graças a Deus, passou pela cirurgia, foi muito bem, já está de volta, não no quarto, mas está na UTI, só para observação, está conversando. Colocou mais um stand, né? Falei com ele que daqui a pouco ele vai virar homem de ferro, né? Mas graças a Deus, colocou tranquilo. E eu saí de lá, ele estava passando bem, conversando. Eu acho que por causa da anestesia, ele falou assim, eu vou dormir um pouco. Já que você vai dormir, eu já vou embora, porque hoje é o dia de eu dar aula, né? Amém, meus amados irmãos? Por isso eu quero agradecer a oração dos irmãos que oraram em favor do nosso pastor e de todos os enfermos da casa do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, orar ao Senhor. Pedir que Ele tome em primeiro lugar da nossa aula de hoje, em nome de Jesus. Deus amado, Criador dos céus e da terra, nós adoramos, exaltamos e engrandecemos o seu santo nome, porque Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Somos gratos a Ti por mais uma vez, por mais um dia estar na Tua casa, estar na Tua presença, para aprendermos mais da Tua palavra. Deus, que Tu venha me usar poderosamente, que Tu venha abrir o entendimento de cada um que neste momento, ou que em algum momento assistirá, ó Pai querido, esta aula, e possam ser esclarecidos, ó Pai querido, e possa ser abençoado através da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos dando lição hoje, né, devido ao falecimento do nosso irmão, e não tivemos aula no domingo, então transferimos ela para hoje. Lição de número 8, vamos lá? Lição 8, a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação? Uma pergunta, né, irmãos? O justo não passa por tribulação? É esse tema que nós vamos estar estudando durante a nossa aula de hoje, amém? Textuário, amém? Textuário. E terás confiança, porque... Só um minutinho. Textuário. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó, capítulo 11, versículo 18. Verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Nós vamos estar estudando aí, né? Principalmente João 16:33, que nós vamos fazer leitura no decorrer. E a leitura bíblica em classe encontra-se, para quem não tem a Bíblia, na revista, abra sua Bíblia em Jó capítulo 11, versículo de 1 a 10, e Jó capítulo 20, versículo de 1 também a 10, amém? Jó capítulo 11 diz assim, então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse, porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falando será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançará os caminhos de Deus, ou chegará à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno? Que poderás tu saber? Mais comprida a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Jó capítulo 20. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse, visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. E ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria do hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até os céus
e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Então, irmãos, o objetivo geral da lição de hoje é mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos sempre serão recompensados. Quem dera se fosse assim, né, meus irmãos? Né? Nós somos crentes, então vamos ser abençoados, só abençoados, e coitado dos ímpios, né? Só seriam amaldiçoados, né? Se fosse assim, ninguém queria ser ímpio, né? Todo mundo ia querer ser crente, se fosse fácil assim, né? Não é verdade, Magiane? Se a gente fosse acreditar nessa teologia de Zofar, ninguém ia querer ser ímpio, todo mundo ia querer ser cristão, todo mundo ia querer ser justo, ser servo de Deus, se isso fosse verdade. Mas nós sabemos que não é bem assim. Nós vamos ver no decorrer da lição que o próprio João vai falar. Eu conheço ímpios que são abençoados, que vivem uma vida regada, mas são felizes e até mesmo mais do que aqueles que são justos. Mas o problema é a eternidade. E é isso que nós vamos estudar nesta noite. Amém? Na introdução, irmãos, vai dizer assim: nesta lição, veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação. A semelhança do que pensava seus amigos, ele faz bildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso nas acusações contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Então, nós vamos observar no decorrer da lição que o maior problema de Zofar é o extremismo. E até hoje existe isso, irmãos. O extremismo em todas as esferas. Nada pode ser muito dosado e também não pode ser menos dosado. Tem que ser a medida certa. Tem que ser a coisa certa. Nós, como cristãos, não podemos pegar a palavra de Deus e dizer assim: eu acho. Eu não posso dizer. O que eu preciso dizer é o seguinte: a palavra de Deus diz e ela confirma. Aí sim. Agora, eu acho que o versículo quer dizer isso. Eu acho que o versículo quer dizer aquilo. Nós não podemos. E uma das coisas que eu sempre ensino aqui na igreja, irmãos, é o quê? A Bíblia explica a Bíblia. Nós não precisamos nos preocupar que se você ler a Bíblia, procurar resposta na Bíblia, a Bíblia vai te responder, a Bíblia vai tirar suas dúvidas, a Bíblia, através do Espírito Santo, a palavra de Deus, vai falar com você. Amém? Primeiro tópico, irmãos, da nossa lição vai dizer assim: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ai de nós se não fosse a sabedoria de Deus na hora de afligir o pecador. Eu acredito que se não fosse a soberania, a bondade, o amor de Deus, eu acho que quando a primeira oportunidade que Deus teve, que foi ali no dilúvio, Ele não tinha salvado ninguém. Ele tinha dito assim: o justo eu já vou trazer para mim, e os injustos eu vou matar todo mundo, e vou acabar com esse negócio de terra, e não vou fazer mais nada, acabou. Não poderia fazer isso? Mas graças a Deus, o seu grande amor, a sua misericórdia, o texto da Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos, irmãos, é a misericórdia do Senhor. Então, o que nós vamos ver no decorrer dessa lição é que o próprio Zofar, ele esquece da misericórdia e da bondade de Deus. É justo? Sim. Há consequências de nossos pecados? Sim.
mas existe também o perdão de Deus, existe o arrependimento, amém? Então vamos continuar aí. Deus grande e sábio, Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em permitir, em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Aí aqui que ele se engana. Aí eu queria ler com vocês 3 versículos aqui para a gente começar nessa lição. O primeiro é Provérbios capítulo 3, versículo 13. Ele fala aqui, o Zofar fala aqui que os bons jamais passam por tribulação e que os maus, sempre vão ser punidos, vão ser condenados. Aí Provérbios capítulo 3, versículo 13 diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Em quem? Em Deus. E quando ele acha sabedoria e conhecimento em Deus, irmãos, o que acontece? Ele não fala abobrinha, ele não fala bobeira, ele não fala que Deus é injusto, ele não fala que Deus é mentiroso, ele não fala que Deus prometeu e não cumpriu, porque a sabedoria verdadeira vem de Deus, e quem conhece Deus, irmãos, ele sabe que nada disso nunca vai sair da boca dele. E Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 6, vai dizer assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então como que Deus não corrige? Na visão de Zofar, Jó estava sendo corrigido porque ele estava em pecado. Nós vamos ver lá no finalzinho, lá no segundo tópico, na conversão, nós vamos ver que ele vai chegar à conclusão que já tem pecado. E esse é o maior problema, irmãos, da humanidade. E esse é o maior problema de muitos cristãos, de ver o irmão passando provação, de ver o irmão passando luta, de ver o irmão passando dificuldade, em vez de ele procurar ajudar o irmão, ao invés de ele procurar orar pelo irmão, em vez de ele procurar entender o irmão, pergunta o irmão o que ele está passando, pergunta o irmão o que está acontecendo. Não, ele vai dizer assim, está vendo lá, ó, deve estar em pecado, por isso que está passando por isso, por isso que está passando provação, está em pecado, vai de lá atrás que está alguma coisa escondida, igual na lição passada, né? Tem algum pecado oculto, né? Não necessariamente, irmãos. Nós vamos estudar sobre isso aqui no tópico 2, sobre a diferença, né, de provação e de consequências, amém? Então vamos continuar lá. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra mínima compaixão. Jesus teve compaixão, irmãos? Teve ou não teve? Abre aí sua Bíblia, eu esqueci de marcar aqui. Mateus capítulo 20, versículo 34. Pega ali para mim, não está aí não, eu marquei, está aí? Está lá na frente? 1 Pedro? É porque ele é depois, desculpa aí. Mateus capítulo 20, versículo 34. Abre aí para você entender o que eu estou falando. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Então você vê que o próprio Jesus, irmãos, ele teve compaixão. Mas o que a gente acaba de ler aqui é que o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz, ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento, ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Então, o que acontece, irmãos? O Zofar aqui, ele tem um conhecimento de Deus? Sim, mas ele tem um conhecimento de Deus limitado. E a gente vê muita liderança por aí, também com conhecimento de Deus limitado. E por causa disso, a gente também vê muitos irmãos limitados. Certa feita, irmãos, uma jovem me procurou no gabinete, e isso tem um tempinho. E aí, o que aconteceu? Ela confessou algo para mim, algo simples, que ela tinha feito apenas uma vez, então logo ela fez, ela se arrependeu, pediu perdão a Deus,
E eu estava observando aquela jovem na caminhada e eu observei que já passou um mês, passou 2 meses, já estava no 3º mês e não estava participando da ceia. Então eu chamei aquela jovem para conversar. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ah, pastor, há 3 meses atrás eu fiz isso e na mesma hora eu pedi perdão a Deus e só estava eu e Deus lá e eu pedi perdão. Eu falei assim, e você pediu perdão e aí, Deus não te perdoa não? Perdoa ou não perdoa? Você confessou ao Senhor? Foi uma coisa simples. E você está 3 meses sem participar do momento glorioso na vida do crente? Aí eu falei assim para ela, então tá bom. Que Deus te abençoe, já que você só fez aquela vez, não foi mais. Então Deus te abençoe, o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Você é uma nova criatura, então vamos firme aí, já que você não fez mais, nem vou pedir, não faça mais, porque você já entendeu que fez, que errou, irmãos, porque o crente, às vezes ele é uma fração de segundos para ele errar. E aí eu falei assim, então você pode voltar ao normal, na próxima ceia você participa. Aquela pessoa olha para mim e vira assim, pastor, se o senhor não me disciplinar, eu não vou me sentir perdoada. Aí eu virei para ela e perguntei assim, quem vai te perdoar é a disciplina ou o sangue de Jesus? Vocês estão vendo, irmãos, o tal da religiosidade ensinada, imposta por algumas lideranças, que acaba esquecendo da misericórdia do Senhor, que acaba esquecendo do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E o que estava acontecendo ali com o Zofar era justamente isso, irmãos. Ele estava um homem sem piedade, no homem de Deus, o homem íntegro, temente a Deus, que desviava do mal, sem conhecer, sem saber o porquê, já estava julgando a pessoa. E ainda dizendo que ela que ela tinha que pedir perdão a Deus e que para Deus ter perdão ter misericórdia dele. Então, você vê ali, irmãos, que é difícil. É difícil. E nós precisamos, irmãos, acreditar que se a pessoa chega, igual uma pessoa chega no meu gabinete para conversar comigo, eu pergunto a ela, se ela fala assim, pastor, eu não fiz, até que se prove ao contrário, meus irmãos, ela não fez. A não ser que você tenha prova, e aí você vem até mim, não, ele fez sim. Mas enquanto não tiver prova, irmãos, ela passou a falar para mim, ainda que, pastor, mas se ela fez? Minha irmã, se ela fez, aí é problema dela com Deus. Se ela está mentindo para mim, Deus sabe que ela está mentindo. Mas até que se prove ao contrário, ela é inocente. Mas Zofar não quis nem saber disso. Zofar achava que, por causa das circunstâncias, de tudo que aconteceu com Jó, era consequência de pecado. E aí que mora o perigo, né, irmãos? Nem tudo é consequência de pecado, né, que nós vamos ver daqui a pouco no próximo tópico. Para terminar esse primeiro subtópico, diz assim, para Zofar, Jó valeu-se nas suas defesas de palavras exageradas, desrespeitosas, cheia de justiça própria e ignorante sobre as coisas de Deus. Na verdade, quem estava ignorante aqui nas coisas de Deus era quem? Zofar. Vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 4, 17. Olha o que diz, 1 Pedro 4, 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por quem? Por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Vocês estão vendo aqui o que o texto diz, irmãos? Porque já é tempo que se começa o julgamento pela casa de Deus. Ou seja, Deus começa corrigindo quem? Nós que precisamos ser exemplos. Agora, qual a diferença de quando Deus começa a julgar nós e a julgar o ímpio? Qual é a diferença, irmãos? Quando Ele começa a julgar nós e mostra para nós as nossas falhas, o que nós fazemos? Dobramos os nossos joelhos, pedimos perdão. É igual Davi, né? Quando o profeta, o sacerdote chega para ele, vem cá, o que você faria se alguém que tivesse uma única ovelha tal, e acontecesse, ele fala assim, eu mandava matar ele que não merece, aí ele pega, esse homem é você. Aí o que ele faz? Ele se joga no chão, se rasga, diz, pai, pequei contra ti, desobedeci, me perdoe. É isso que eu e você precisamos fazer. Amém?
Então, a correção começa, eu sempre falo, a correção primeiro tem que começar dos de casa, né, pastor João? Como que eu vou corrigir os de fora, que se os de casa tomam uma bagunça? Aí, quando eu for corrigir os de fora, vai falar o quê? Você não toma conta nem da sua casa, vai querer tomar conta da minha? Não é isso? Então, o que Deus faz, irmãos? Primeiro, ele começa, o texto que nós acabamos de ler, porque já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Imagine. Se começa por nós, e daqueles que são desobedientes mesmo? Então, irmãos, a palavra de Deus está nos ensinando o quê? Que o julgamento vem para todos. Você pode ser o maior cristão, se você errar, você vai ser corrigido. Deus nunca vai fazer, sabe o quê? Passar a mão sobre o seu pecado. E quando nós acabamos de ler aqui, ainda mais se você for filho, ele castiga e corrige a quem ele ama e tem por filho, ser, pois, zeloso. Amém? Deus, segundo tópico aí, subtópico, Deus não é diferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Nós sabemos aqui, porque a vantagem é que nós sabemos da história toda, né, irmãos? Mas os amigos de Jó não sabiam. Então, por isso que ele falava que Jó se auto-justificou, né? Olha o que está dizendo na lição aqui. Se autodeclarado puro e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste, então não haveria dúvida de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Nesse embate, Deus revelaria a Jó os seus segredos de sua sabedoria, e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Aqui há meias verdades. Por quê, irmãos? Por que Jó batia na tecla que ele era puro, que ele como diz aqui, né, que ele era puro e que ele era sem culpa? Porque Jó sabia quem ele era diante de Deus. E os amigos dele não sabiam disso. Por quê? Porque os amigos deles não conseguiam ver o que estava dentro de Jó, irmãos. Às vezes, nós olhamos para certas pessoas, para certos irmãos da igreja, e achamos ele pequenininho, né? Aquele irmão humildinho, aquele irmão ali só fica no cantinho dele e não sabe eu e você, que aquele irmão que você acha que ele é fraquinho, ele às vezes é muito mais forte de você que tem cargo na igreja, é muito mais forte de você que é pastor, que é presbítero, que é evangelista. Por quê? Porque às vezes ele fica lá só na dele, a glória ele só dá para Deus, e tudo que ele faz não para se mostrar, mas ele faz para a glória de Deus. E aí é um homem de oração, um homem que busca, um homem que ora, um homem que jejua, um homem que está direto no contato com Deus, mas você não conhece essa parte dele, e aí você julga pela aparência, diz aquele irmãozinho ali, às vezes convida o irmão para pregar, aí você logo aquele irmão ali, não sabe de nada, não sabe. E quando vem aqui, abre a boca e Deus enche, e fala para a igreja e você fica abismado, sabe por quê? Porque você só conhece a aparência, mas Deus conhece o coração. E às vezes aquele que você acha que é o tal, às vezes é um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Todo pintadinho, bonitinho lá de fora, mas do lado de dentro está tudo podre, tudo morto. Então, irmãos, não vamos julgar. Aqui, eu já ensinei aqui que julgar é falar algo sem conhecimento da causa. Isto é julgar. Se você vê o seu irmão pecar, se você vê o seu irmão errar, a Bíblia diz o quê? Filhinho, se seu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele te ouvir, perdoado foram os seus pecados. Se ele não te ouvir, pega outro irmão, vai lá e fala com ele de novo. Se ele não te ouviu, vai lá e fala com o pastor. E se ele não te viu, o pastor vai levar a igreja. Se ele não ouviu mais, mas ele é gentil e publicano, ele não quer nada com nada, ele quer viver a vida dele. Pelo menos você deu a oportunidade dele se arrepender, você deu a oportunidade dele se consertar, e ele que não quis. Mas você não pode julgar o irmão. Ele vai para o inferno. Pelo contrário, nós, como homens e mulheres de Deus,
nós temos que ter, assim como Jesus teve íntima compaixão dos fracos, dos doentes, dos enfermos, dos que não conheciam a verdade, nós precisamos ter também íntima compaixão dessas pessoas e falar: Senhor, eu não aceito que essa pessoa esteja assim, eu não aceito que essa pessoa viva assim. Senhor, que tu venha despertar, que teu Espírito Santo venha incomodar, que ele venha voltar pela tua presença. É isso que Deus quer, e é isso que Deus esperava dos amigos de Jó. Senhor, eu conheço o teu servo Jó, Senhor. Eu sei, Senhor, que se tu pega o cabra que conhece a tua palavra e peca, e vive escondido, e vive com pecado oculto, eu sei que tu faz isso tudo, eu sei que tu pune, eu sei que tu joga no pó, eu sei disso tudo, Senhor. Mas o teu servo Jó, eu conheço, Senhor, e sei que ele é homem temente a ti. Era isso que Jó precisava ouvir daqueles 3 amigos. E era isso que Deus queria que aqueles 3 amigos de Jó fizessem. Mas pelo contrário, irmãos, eles, em vez de olhar para o Jó que eles conheciam, eles pegaram a religiosidade, aquilo que ensinava, e falavam assim: Jó está passando tudo isso por causa disso, mesmo que ele conhecesse Jó. Então quer dizer que Jó era próspero, era temente a Deus, desviava-se do mal, mas só aparentemente, né? Porque está lá, está passando provação, tem pecado. Quantas vezes não fala isso de mim e de você? Né? E no fundo não é nada disso, é Deus que está provando, é Deus que está trabalhando, é Deus que está fazendo por algo maior, e isso nós precisamos entender, amém? Tópico 3 diz assim: tolos se passando por sábios. O que nós acabamos de ler as 3 lições, né, que falam desses 3 amigos de Jó, né, é justamente 3 caras tolos se passando por sábio. E tem isso nos nossos últimos dias, irmãos. O que tem na igreja, pessoas tolas se passando por sábios, não está no gibi. E aí quer discutir com o pastor, quer discutir com o líder, por coisas que ele acha, por coisas que ele ouviu na internet, por coisas que ele não tem entendimento, porque ele ouviu falar, porque ele acredita ser o correto. Como se o pastor não estudasse a Bíblia, como se seus líderes não estudassem a Bíblia. São tolos passando-se por sábios. Mas deixa eu falar uma coisa para você, eu não lembro o versículo agora no momento, mas tem um versículo que diz que quando você quer ocupar o lugar do pastor, vamos supor, você achar, olha só, turminha, eu acho que meu pastor está errado, mas eu acho que a gente devia fazer assim, 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 porque eu acho que assim é o caminho certo. Olha só, você vai dar conta daquelas pessoas como ovelha sua, sabia? Sabia disso? Porque você está tomando o lugar do pastor, você está tomando o lugar do seu líder, e está instruindo aquelas pessoas. E se você estiver instruindo errado, você vai dar conta daquelas pessoas. Principalmente se ela seguir o que você está falando. É muito sério isso, irmãos. É muito sério. Você chegar e falar assim: eu acho que está errado, eu acho que tem que ser assim, você está induzindo as outras pessoas a achar o que você está achando, e aí você acaba induzindo a pessoa ao réu, ao mal, ou até desistir do evangelho. Então há uma responsabilidade quando você vai ensinar algo para alguém. Por isso, irmãos, você, antes de ensinar, procura examinar a palavra, estudar contextos, né, antes e depois dos versículos, para que você não venha pregar e ensinar heresias, amém? Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos. Vós, quando ele fala vós em Jó 12:2, ele aqui está falando dos 3 amigos, da sabedoria dos 3 amigos, então ele fala com ironia, né? E agora por Zofar, este juntamento com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Irmãos, isso é perigoso. Quando nós queremos tratar algum assunto e colocar-se no lugar de Deus. Para você não se colocar no lugar de Deus, irmãos, você tem que entender Deus por inteiro. Você precisa entender que Deus é justo, sim, que Ele é santo, sim, mas também que Ele é misericordioso também, que Ele é amor também.
Você não pode ir no extremo, não, que Deus é justo, Deus é santo, Ele não aceita isso, Ele vai te matar e acabou. Não. Mas também você também não pode ir por outro extremo. Não, Deus é amor, e Ele não vai jogar ninguém no inferno, é o que a gente vê tanto aí, né? Não, Deus é amor, como um Deus que fala que Ele é amor, a essência dEle é amor, e vai jogar alguém no inferno? Por um acaso, Deus joga alguém no inferno, irmãos? Não. Porque a própria palavra de Deus diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas, pastor, então por que os homens vão para o inferno? Porque nós éramos condenados. Porque todos os pecados destituídos. Vocês já repararam que esse versículo tem sido falado direta e reta aqui nesse púlpito? Porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Mas aí, Deus amando o mundo de tal maneira que Ele fez? Ele deu o seu único filho para morrer na cruz por nós. Então, o que acontece? Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos, e aí, por causa do pecado, acabou o homem sendo incluso nisso para ir para o inferno também. Mas com seu amor, Deus pega o seu Filho amado Jesus Cristo. Não, olha só, há um escape, há uma solução, há um jeito de não ir para o inferno. Como? Aceitando a Jesus como seu Salvador. Aí o próprio Jesus vai dizer, como nós falamos no domingo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aí o que acontece? Através de Jesus Cristo, Deus te resgata e te tem por filho. E aí começa um plano de salvação na sua vida, até Jesus vir. Então vocês estão entendendo? Então, há uma solução. E eu e você precisamos aceitar essa solução, amém? Aí continua assim, todavia Jó estava convencido de que isso não passava de charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem de nada. Quando ele fala médico, irmãos, é estudiosos, entendedores, sábios que não valem de nada, que só dão conselho para o mal. E nós vamos ver aqui, irmãos, que se Jó fizesse realmente o que aqueles 3 amigos estavam fazendo, ele ia fazer justamente o que Satanás queria. Então, por isso, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado quando vamos fazer o quê? Quando vamos aconselhar alguém. Se você, irmãos, quer aconselhar alguém, amém, Deus te abençoe, mas vai orar. Vai ler a palavra, aconselhe dentro da palavra, aconselhe dentro da direção de Deus, para que as pessoas não tomem decisões e depois falem assim, mas foi o irmão que falou que era certo. Irmãos, o irmão falou que era certo, mas a palavra falou o quê? Ah, mas o pastor falando de tal falou que era certo, a palavra falou a mesma coisa? Porque, irmãos, nós como pastores temos que ensinar a palavra da verdade, nós temos que falar a verdade. Nós não podemos pegar e fazer com que a Bíblia se encaixe em nós, mas nós que devemos nos encaixar a palavra de Deus. A Bíblia tem que ser aplicada em nós, e não nós temos que se aplicar a Bíblia, e não pegar a Bíblia e falar assim, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, não, isso aqui não é assim, isso aqui eu vou traduzir desse jeito, porque eu quero continuar assim. Não, não pode, irmãos. A Bíblia é uma só, e ela é clara, ela é curta e grossa, ela fala a verdade. Doa quem doer. Se você quer a resposta de algo na sua vida, o Senhor vai te dar a resposta. O Senhor vai falar através da sua palavra, através da pregação, através da leitura, através até da escola bíblica dominical. O Senhor nunca vai falar para você fazer uma coisa que a Bíblia diz para não falar. Uma vez uma pessoa falou assim, não, Deus é soberano e Ele vai mandar você desobedecer a Bíblia, a palavra dEle. Falou assim, olha só, meu irmão, o Senhor colocou a sua palavra acima dEle. Acima dEle. Então Ele nunca vai mandar você desobedecer a palavra dEle. Nunca. Porque senão ele entra em contradição. Já viu Deus entrar em contradição, irmãos? Se ele fala lá no Salmo e diz o quê? Em Salmo, primeiro, medita nela de dia e de noite. Aí eu vou falar assim, olha, medita nela de dia e de noite, mas vai chegar algumas horas que você não medita nela não. Porque eu não quero que você faça isso, desse jeito. Eu quero que você faça diferente. Irmãos, mas infelizmente tem pessoas que agem assim, sabia?
Infelizmente. Vamos lá, continuar lá, irmãos. No lugar do julgamento dos homens, há uma sabedoria do alto, que sonda o coração dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois estes não vê como os homens veem. Vamos lá? 1 Samuel. Mas antes de ver 1 Samuel, antes de ler esse versículo aqui, acho que a irmã deixou separado ali, foi Isaías, não foi? Vamos lá, 1 Samuel. 1 Samuel 16:7. Vocês lembram da passagem que quando Jessé foi procurar, Deus mandou ele ungir um rei, ele chegou na casa de Jessé e viu um monte de homem bonito, né? É esse aí. Deus, não é esse não. Agora então tem que ser esse, não é esse não. Aí veio um baixinho, todo fedendo a ovelha, todo suado lá do campo, só tem esse aqui. Aí olha o que Deus responde para Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. O maior problema, irmãos, de Zofar, dos outros dois amigos de Jó, era o quê? Eles estavam julgando Jó pela aparência. E isso, irmãos, tem derrubado muito crente, tem feito muitos crentes se afastar da presença de Deus por causa do julgamento por aparência, irmãos. Não julgueis para aparência. Por isso, irmãos, nós precisamos, em vez de julgar, em vez de maltratar, em vez de falar mal, a gente precisa fazer o quê? Senhor, eu entrego o irmão nas tuas mãos, eu entrego a irmã nas tuas mãos, Senhor. Porque aparentemente, Senhor, não tem jeito mais não, mas eu creio num Deus impossível. Eu sei que tu sondas os corações. Por isso que o salmista vai dizer o quê? Sonda o meu coração, Senhor, e vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Amém? Então, irmãos, como está seu coração nesta noite? Só tem duas pessoas que conhecem o coração do homem. É Ele mesmo e Deus. Você pode estar aqui, você pode pular, você pode glorificar, você pode chorar, mas você e Deus sabem como você está. E esta é a oportunidade de você falar assim: Pai, me ajude, eu não quero viver uma vida de aparência, mas eu quero viver uma vida na Tua presença. Para encerrar esse tópico, irmãos, vamos ler Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Isaías 55, versículo 8 e 9. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É esse entendimento que os amigos de Jó não tinham. Fechando este primeiro tópico, irmãos, eu posso dizer que o que aqueles três amigos de Jó deviam fazer é falar assim: Senhor, eu não sei o que está acontecendo com Jó. Eu não sei se ele fez alguma coisa errada ou não, mas, Senhor, pelo que eu conheço o teu servo, Senhor, ele é um homem temente a ti. Porque, irmãos, até que provasse o contrário, era isso que os amigos dele deveriam fazer, porque era isso que eles conheciam de Jó, não era? Mas como é que eu vou julgar? Não, só pode ter pecado oculto, só pode, ele está falando porque fez alguma coisa errada, só pode porque tem pecado. Mas olha só a diferença se ele chega para Jó: Jó, eu te conheço. Olha só, eu acho que Jó ficaria muito mais fortalecido, né? Jó, eu te conheço. Eu sei que você é um homem temente a Deus. Eu não tenho nada para falar de você, pelo menos aparentemente. Então, Jó, nós vamos orar para Deus te ajudar, para a gente entender o que está passando por você. Nós vamos ficar juntos. Acho que era isso que Jó precisava, irmãos, e não de julgamento. E é muitas das vezes que muitos irmãos na igreja precisam, ao invés de ser julgados, eles precisam ser acolhidos, eles precisam ser abraçados, eles precisam ser aconselhados e eles precisam ser amados. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer
que até em exortar, exorte em amor. Amém? Indo para o segundo tópico, a conversão como resposta à aflição. Purificação moral. Nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui em seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvida, olha que o maior problema, irmãos. Ele não tem dúvida de que o patriarca está em pecado. Pronto, acabou. Aí fica fácil, né, irmão? Quando eu vejo o irmão triste na igreja, o irmão começou a não vir na casa do Senhor. Eu, antes de julgar ele qualquer coisa, mas eu preciso ouvi-lo. Mas por que é mais fácil eu julgar? Igual o amigo de Zofar fez aqui. Para mim, ele está em pecado e acabou. Por isso ele está passando por isso tudo, que é o mais fácil, irmãos. Sabe por quê? Porque eu simplesmente vou falar assim para ele, ó, você se conserta com Deus, senão não vai adiantar não, meu amigo. Não é mais fácil fazer isso? Agora, se eu vejo o meu irmão meio desanimado, não vindo na igreja, se afastando, meio fraco, passando provação, passando pelo moinho, aí você, o que é mais difícil? Você pagar um preço pelo Senhor, a partir de hoje eu vou pagar um preço por esse irmão, eu vou pagar um preço por essa irmã. Eu quero jejuar por ela, Senhor, eu quero orar por ela, Senhor, para que tu dê forças para que ela vença a provação. Mas não é muito mais fácil eu falar que está em pecado? Que aí está em pecado, eu já julgo, eu já isolo. E não é isso que Jesus ensina, irmãos. O teu irmão pecou, a tua irmã pecou, não significa que ela precisa ser isolada, não. Agora que ela precisa de você, precisa da sua oração, precisa de vez em quando você manda uma palavra de conforto, de vez em quando você vai falar assim, irmãos, olha só, você errou, tudo isso pode ser consequência do seu pecado, mas existe um Deus que perdoa, existe o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado, mas para isso é necessário que você abandone a prática do pecado e levanta a cabeça e vão para frente, eu vou te ajudar. Será que é isso que nós fazemos, irmãos? Vira e mexe, eu recebo reclamações, enquanto que a pessoa está desviada, aí vou falar de Jesus para ela, Jesus te ama, ainda há oportunidade, seu banco lá na sua igreja está vazio, Senhor, você faz falta. A pessoa fala assim, puxa, que palavra, porque eu só tenho ouvido pedrada, é isso que a gente ouve, eu só tenho ouvido pedrada, que eu sou um sem vergonha, que eu sou um pecador, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas não que eu preciso da misericórdia de Deus. Irmãos, o mundo está precisando de ouvir que Jesus ainda é advogado. Sabe qual é o maior problema de muitos crentes hoje? Que eles pegam Jesus como juiz. Ó, Senhor, pecou, mata ele. Não, Senhor, pecou, joga ele lá, ele tem que aprender. Não é isso que nós fazemos? Mas não é isso que Jesus disse. Ele disse, filhinhos, não pequeis. Mas se algum de vós pecar, há um advogado, que aí ele fala, aí ele aponta, quem é esse advogado? Jesus Cristo. Ele derramou o seu sangue por nós, irmãos. Então é hora da igreja acordar para isso, porque a oração do Pai Nosso, ele diz, porque se você não perdoar, também não será perdoado. Não é o pastor Joab que diz, é a Bíblia que diz. Tem muita gente que fala assim, quem perdoa é Deus. Não, é Deus que perdoa, mas você precisa perdoar o seu irmão. Porque a palavra de Deus diz, como você vai se perdoar, o que é o perdão de Deus se você não perdoa o seu irmão? Porque assim como você não perdoa o seu irmão, Deus também não te perdoará. E é a palavra que diz. Todos nós, irmãos, estamos passivos de erro, é só não vigiar. A palavra de Deus diz, vigiar, que está em pé, vigie para que não caia. Você vê lá, foi Pedro, Jesus repreendeu ele na hora. Comia com Jesus, andava com Jesus, era o mais chegado de Jesus. Jesus fala, vou para Jesus, não vai lá não, que nós vamos te matar. Jesus não repreende Pedro. Jesus repreende quem? Para trás de mim, Satanás. Não foi? Porque um momento, fração de segundo, vacilou. Irmãos, para pecar, irmãos, basta não vigiar. E muitas das vezes é a fração de segundos, você acaba pecando, você acaba falando o que não devia falar, você acaba olhando o que não devia olhar, mas na mesma hora que viu o Espírito... E eu vou falar uma coisa para você, na mesma hora o Espírito Santo vai e te incomoda. Então peça perdão na hora, não deixa vir a Semana da Santa Ceia não deixa vir a ceia não, faça antes, para que se um dia Jesus vir te buscar antes da ceia, você não fique, amém? Continuando aqui, irmãos.
Aí, então, o patriarca, ele define que Jó está em pecado. E por isso, a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Tem um monte de crente assim, né, irmãos? O que significa isso, purificação moral? Jesus só vai me perdoar se eu fizer isso. Jesus só vai me perdoar se eu fizer aquilo. Não, irmãos, o que a palavra de Deus ensina que ele vai nos perdoar? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não, se eu vou ficar, eu errei, eu vou ficar uma semana de jejum para o Senhor me perdoar. É isso que diz o versículo, irmão? É isso? Eu vou fazer a semana, 7 dias de jejum e oração para o Senhor me perdoar. Você está barganhando, nós vamos ver aqui no próximo tópico, do 2, é possível negociar com Deus, nós vamos ver isso. Então vamos lá, aí ele enumera 3 passos para que isso aconteça: conduta correta, oração e renúncia de pecado. Isso aí é verdadeiro, irmãos? Se eu quero viver uma vida como Jó vivia, eu tenho o quê? Uma conduta correta, uma vida de oração e renúncia de pecado. Jó praticava isso os 3? O próprio Deus falava dele. O próprio Deus falava isso dele. Que ele era reto, que ele era temente a Deus e que desviava-se do mal. Justo. Então, qual era o maior problema de Zofar aqui? Então, irmãos, voltando lá no início, julgando pela aparência. E tem uma denominação aí que fala justamente isso. Se você é pobre é porque você tem pecado. Se você está enfermo é porque você tem pecado. Se você está passando provação é porque você está em pecado. Ué, então Jesus é mentiroso? Como assim, pastor? Jesus disse, foi em João 16,36, o que ele disse? O que ele disse em João 16,33? Hein? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está falando aqui, todo mundo vai ter aflição. Qual é a diferença, irmão, de todo mundo para nós que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador? Qual é a diferença? A diferença é que nós nunca vamos batalhar sozinhos, porque o nosso general é Cristo. O nosso general da nossa batalha é Cristo. Essa é a diferença, irmão. Ah, pastor, então quer dizer que Jesus não é o general de quem não aceita Ele? Ué, irmãos, como é que Ele vai ser o general, vai ser Senhor de quem não acredita que Ele é Senhor? Às vezes, por causa de nós, do justo, Ele faz alguma coisa pelo injusto. Ou para aquele injusto que dobra o joelho, reconhece o seu poder e fala, Senhor, igual meu pai sempre fala isso, irmãos. Meu pai, ele diz o seguinte, que ele não conhecia Jesus, mas um dia ele estava pegando caranguejo lá no mangue, e aí ele caiu com uma sacola cheia de caranguejo dentro do mangue, sabemos que aquele mangue é cheio de galho, para cima e para baixo, né? Ele disse que um galho entrou no lado e saiu no outro da mão, e começou a sangrar, e aí ele puxa, dói, enfia na lama para parar de sangrar, e quando ele consegue sair lá de dentro do mangue e vai lá para a beira do rio, ele dobra o joelho e fala assim, olha só, ele não conhecia Deus, ou quer dizer, ele achava que não conhecia Deus, né? E ele falou desse jeito, Senhor, se Tu verdadeiramente existe, me dê um emprego que me dê condições de eu sustentar a mim e a minha família. Ele nem era casado ainda, irmãos, a mim e a minha família. Ele diz que foi para casa, tomou um banho, aí foi vender os caranguejos em Campo Grande, e de repente ele olha lá na placa, venha para a Marinha, Corpo de Fuzileiro Naval. Foi lá e fez inscrição, entrou, e hoje já está quase se aposentando da aposentadoria. Deus ouviu ele. Ah, senhor, então Deus ouviu o ímpio? Sim, no dia que ele reconhecer que Deus é Deus. Por isso que Jesus fala assim, clama a mim, e responder-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Jesus fala quem tem que clamar a Ele? Não, Ele fala clama a mim. Só clama quem conhece. Só clama quem acredita que Ele é soberano, que Ele é Filho de Deus, que Ele tem poder. Vocês estão entendendo? Então a diferença, irmãos, o ímpio ele pode até ser alcançado se ele reconhecer o poderio e dar a glória para Deus, porque tem muito ímpio, o problema do ímpio é esse. Ele recorre a Deus,
recebe a bênção, mas na hora de agradecer, ele agradece a outra, e menos a Deus. Porque ele não quer dar honra para Deus, porque ele acredita em outra coisa. Esse é que é o maior problema. Mas nós, como servos de Deus, conhecedor da palavra, da sabedoria de Deus, nós fazemos o quê? Senhor, tudo é para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele continua aqui. Então, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o ressuscitaria de sua miséria. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. O que está em vista é um teólogo do moralismo salvífico em vez da graça divina. O que é o moralismo salvífico, irmãos? Em outras palavras, pelas obras sois salvo. Se você foi ali rezar 3 Ave Maria, 10 Pai Nosso, você alcança o perdão. Não, irmãos. Se eu dobrar o meu joelho ali e falar assim, Pai, me perdoe meus pecados, porque eu acredito que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, eu vou ser purificado de todo pecado. Então a honra, a glória tem que ser de Deus. A honra e a glória tem que ser de Jesus. A honra e a glória tem que ser no sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado, e não a ação que vai perdoar meus pecados. Vocês estão entendendo? Não é a ação, não é orar uma semana, não é eu jejuar um mês, não é isso que vai me purificar de todo pecado, não. O que vai me purificar é eu acreditar que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu reconhecer que sou um pecador, pedir perdão, se arrepender, abandonar a prática e acreditar que esse sangue vai me lavar a minha vestidura e eu vou ser salvo, lavado e remido no sangue de Jesus e as minhas vestiduras vai ser alva mais que a neve. Isso sim é a verdade, amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Estou sendo claro? Então nós precisamos entender isso, irmãos. Não tem penitência nenhuma que você vai fazer que vai perdoar os seus pecados. A única coisa que perdoa o pecado é o sangue de Jesus. Você precisa orar, precisa não para ser salvo. Você precisa orar para ter um contato com Deus. Você precisa jejuar sim, um ato de purificação e não de salvação. Um ato de santificação, de chegar-se mais a Deus, de buscar a Ele, de estar para Ele, é uma forma de estar para Ele, e não para você ser salvo, porque quem te salva é Jesus. Amém? Continuando, o que está em vista é uma teologia moralista salvífica em vez da graça divina. Nesse aspecto, o arrependimento não passa de um mero ritual. Na teologia de Zofar, as simples práticas desses ritos traziam consigo o poder de conferir o favor divino. Na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso. Aí a Bíblia vem dizer assim, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, irmão, se é dom de Deus, nada que eu faça aqui na terra vai me salvar. Acho que foi na última, não sei se foi na terça-feira, no culto de ensino, ou se foi na minha última aula, eu disse o seguinte, irmãos, você pode ser o homem, a mulher mais bondosa do mundo. Você pode pegar todos os seus bens, vender e dar para os pobres. Se você não reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você não se arrepender dos seus pecados e não acreditar que esse sangue te purifica de todo pecado e que através desse sangue ali vertido na cruz do Calvário te salvou e te fez como filho, todas essas obras são em vão. Então você não faz obras para ser salvo. Você faz obras porque você é salvo, como resultado de homem e de mulher de Deus, de homem e que tem compaixão das almas. Aí você vai pregar o evangelho, você vai distribuir cestas básicas, você vai fazer o bem ao próximo, porque você entende que você está fazendo a obra de Deus, e não a sua obra, e não para a salvação, mas você faz porque você aprendeu com Jesus que deve ter compaixão do seu próximo. Amém? Segundo tópico, é possível negociar com Deus? Quem acha, viu, irmãos? Quem acha. Eu já vi a pessoa falar assim, olha, quem dá R$1.000 comprar um pedaço lá no céu? Como se ele fosse dono dos céus, né? São um bando de quê? De ladrões que vendendo o que não é dele, sendo que Deus fala que é de graça, irmãos. Irmãos, você não precisa dar dízimos e ofertas para ser salvo.
A igreja precisa, ela para se manter, precisa. Mas só por você ser dizimista, só por você dar ofertas, você não vai ser salvo não. Sabe por quê? Eu vejo muitas pessoas que não é crente, que dá o dízimo e ofertas. Se você tiver com a intenção de achar que está agradando a Deus, só por isso você vai para o céu, você está enganado. Agora, se você está com o coração na obra e está ajudando a obra, amém, Deus vai te abençoar, sim, eu creio, Deus vai te prosperar, amém. Mas se você está pensando que você fazendo isso, você vai ser salvo, você está inteiramente enganado, alguém te enganou. Porque a salvação, irmão, só através de Jesus. Só através de Jesus. Aí diz assim, estudiosos destacam que Zofar tenta induzir a Jó a negociar com Deus a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. Não era isso que nós lemos lá na primeira lição? O diabo chega para Deus, ele só faz isso porque ele tem tudo, porque ele tem beijo, porque tu abençoou ele, por isso que ele é só fiel a ti, porque tu é bom para ele. Aí Deus tirou tudo dele e Jó continuou fiel a Deus. Então, se Jó tivesse dado ouvido aos seus amigos, irmãos, ele infelizmente, ele ia fazer o que o diabo queria que ele fizesse. Aí continua dizendo, o diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira. Uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. Mas Satanás ficou envergonhado porque Satanás achava que tudo que Jó tinha era as riquezas, era a posição, eram os filhos. Mas ele se quebrou a cara, sabe por quê, irmãos? Porque tudo que Jó tinha era Deus. E é onde ele fala, não vim, não voltarei. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome, ainda glorifica o nome do Senhor. Eu fico imaginando a cara de Satanás, né? E aí, como você tem agido? Não vou mais para a igreja não, porque fui fazer lá, achei que Deus ia me ajudar, eu ia conseguir aquela porta de emprego, não consegui. Não vou para a igreja não, porque não vou mais servir a Jesus não, porque fui mandado embora. Porque nisso, por causa daquilo. Irmãos, o seu maior galardão, o seu maior presente, o seu tudo tem que ser Deus. O resto é tudo, tem que ser o quê? Consequência de estar com Deus. Amém? Terceiro e último tópico aqui do segundo tópico diz assim, a angústia de Jó. Diante das insistências, acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Aí, né, irmão, qualquer um, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você, Deus está em silêncio, não significa que Ele não está trabalhando. Mas um monte de amigo seu que deveria te jogar para cima, querer te jogar para baixo, aí é complicado, né? A gente acaba acreditando, não é verdade? Não, assim, acho que é isso mesmo, sabe? Acho que tu não quer mais, acho que tu não tem nenhum plano comigo mesmo, não. Fulano de tal já falou, ciclano já falou, o jeito é mesmo, é chutar o balde e ir para o mundo. Mas sabe qual é a diferença que a gente precisa ter, igual Jó, irmãos? Jó sabia quem era Deus e também Jó sabia quem ele era. Jó sabia do seu comportamento, irmãos. O que eu acho, eu fico abismado, sabe com o que, irmãos? Você não é o que as pessoas falam, você é o que você realmente é. Às vezes as pessoas falam pela aparência, porque elas acham, porque elas julgam. Mas só você e Deus sabem como você está diante dele. Só você e Deus sabem que o que as pessoas estão falando é verdade. Se você sabe que as pessoas estão falando é mentira, irmãos, então feche os ouvidos e dá ouvido somente ao Espírito Santo de Deus. Agora, se eles estão falando é verdade, irmãos, dobre o joelho, se arrependa e se conserte com Deus e mostre para eles que Deus morreu por você também, que Jesus Cristo morreu por seus pecados, que Jesus Cristo morreu para te perdoar também, e mostre para as pessoas que você também é passivo de errar, mas também você é passivo de ser perdoado e purificado em nome de Jesus. Essa é a diferença de Jó. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, é isso mesmo que eu estava falando? É isso mesmo. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão, assumindo algo que não havia feito.
Ele sabia de sua integridade, e por isso não se sujeita a esse capricho do amigo. Isso o lança num dilema angustiante. No capítulo 14, ele demonstra que sua esperança estava desvanecendo. É para qualquer um isso, irmãos. Comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece, um empregado que trabalha, mas que logo é dispensado. Qual o sentido da vida nessa circunstância? Haveria esperança? Jó parece estar desistindo. Até mesmo uma árvore, quando tem seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente. Mas isso não acontecia com o homem. Nesse aspecto, o homem se assemelhava mais à água que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó se pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar sua verdadeira condição humana. Aí, irmão, está a diferença. Mesmo Jó sabendo de todas as suas condições, ele fica triste, sim. Por que ele fica triste? Ele sabe que ele era um homem íntegro, sim, ele sabe que ele era um homem justo, temente a Deus, que se desviava-se do mal. Mas ele fica triste assim: eu posso ter feito alguma coisa e não ter percebido. Eu posso ter feito alguma coisa desagradada a Deus. Aí ele fala assim: meus amigos, pode estar certo. Porque, irmão, de tanto falar, a pessoa acaba desacreditando dela mesma. Já viu isso? As pessoas perdem a credibilidade em si mesmo. As pessoas começam a desacreditar de você por causa das pessoas. Ao invés de fortalecê-la, ao invés de colocar esperança, de dar esperança, elas começam a questionar. E aí eu imagino assim: de tudo, Jó conhecia Deus, ele conhecia ele mesmo, conhecia tudo, mas ele também não conhecia Deus por inteiro. Quem somos nós para conhecer Deus por inteiro? Então ele começa a desanimar, assim: pode ser que meus amigos estejam certos, pode ser que eu tenha errado em alguma coisa e eu não estou sabendo. E agora? Aí a maior verdade na vida de Jó é reconhecer que ele é pobre, nu e miserável. E que sem Deus ele não é nada. Aí vem nosso último tópico, irmãos. Deus julga e castiga os pecadores. É fato, irmãos, que Deus julga e castiga os pecadores? Sim, é fato. Mas não significa, irmãos, que todos que estão passando por lutas e provações são pecadores. Nós vamos ver isso. O castigo dos maus primeiro. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Neles, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão duram apenas um instante. Na verdade, ele repete o que seus outros amigos já há muito haviam dizendo. Os versículos 12 a 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ela pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica. Dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos? Deus, todo bem não é recompensado, assim como todo mal também não é punido. Nós vamos ver aqui na sequência aqui, que quando Jó vai se defender, ele vai dizer: eu conheço ímpios que prosperam. Eu conheço pessoas... Porque, irmãos, olha só, se eu bater nessa tecla de que o justo sempre se dá bem e que o ímpio sempre se dá mal, como é que eu vou justificar os ímpios que prosperam? Porque a Bíblia fala dos ímpios que prosperam. Vou falar então que eles estão bem diante de Deus? Não. Por isso que essa teologia ela é errada. Mas, pastor, então como que se explica isso? O justo passa provações e tem ímpios, porque assim como tem os justos que é rico, abastecido,
e tem o justo que passa provação, também tem o ímpio que passa provação e tem o ímpio que é rico. Mas como explica isso? Na eternidade encerra tudo isso. Como assim, pastor? Na eternidade, aí nós vamos ver lá em Lucas 16, 25, quando fala da parábola do rico e do pobre. Vamos ler o versículo, depois você em casa lê o versículo todo, mas vamos ler só Lucas 16, 25, o versículo 25, para você entender o que eu estou querendo dizer. Olha só o que a palavra diz. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Então, qual é a diferença, irmãos, do ímpio que prospera? Se ele não se converter, irmãos, ele vai ser atormentado. Por isso tem um salmo que diz que não se entristeçais com a prosperidade do ímpio. Tem muitos crentes que ficam, Senhor, eu acho que eu vou sair da tua presença, porque o meu vizinho é um profano, é um pecador. Já viu algum irmão falar isso? Eu já ouvi. O meu vizinho é profano, é um pecador, o cara é do mal e tem uma vida agregada, carro do ano, casa bonita, churrasco quase todo fim de semana, e eu aqui servindo o Senhor, às vezes só tem um ovo para comer, irmão. Dá graças a Deus pelo ovo, sabe por quê? Porque é mil vezes você entrar no céu comendo ovo do que você ir para o inferno comendo caviar. Não se indigne por causa da prosperidade do ímpio. Sabe por quê? Porque esses principalmente não vai poder falar que não teve motivo para ir para a igreja, para aceitar Jesus. Não vou ter motivo. É por isso que eu fico com o pé daquelas pessoas que falam assim, o senhor fala isso aí, mas eu vivo a vida do jeito que eu quero e estou feliz. E vocês estão aí, ó, passando aperto aí, ó. Eu falei assim, varão, eu estou vivendo conforme Deus quis que eu vivesse. E te garanto uma coisa, eu não estou passando necessidade nem fome, mas tenho o suficiente para sobreviver. Você tem sobrando? Então um dia Deus vai te prestar conta. Vai falar assim com você, mostre-me as suas mãos, o que tem feito e para quem serás. O que você vai falar para Deus? Ninguém falou de Jesus para mim. Aí ele vai mostrar lá na hora, lá, fulano de tal falando para você naquele dia lá. E isso aqui, e aquilo lá, naquele dia assim, lá na empresa, naquele dia assim lá, não sei aonde. Então não adianta fugir não, meu irmão. Amém? Nós estamos agora onde? Vamos pular para o segundo tópico por causa da hora. Jó diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito, porque razão vivem os ímpios, envelhece e ainda se esforçam em poder. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade, está em Jó 21, 8. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em tal felicidade. Como podemos constatar neste versículo? Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. O problema todo é isso, irmãos. Em paz, vive uma vida agregada e em paz desce à sepultura. Sabe qual é o maior problema? Que a vida não termina ali na sepultura. É esse que é o maior problema. Tem um versículo que diz assim, aquele que espera Jesus somente nesta vida é muito mais que miserável. Então o problema dessas pessoas é que quando chegar lá na eternidade, eles vão falar o quê? Vão argumentar o quê? Vão comprar? Que ele não leva nada desta vida? E aí? Não, aí, quanto você quer para mim entrar aí no céu? Não tem jeito não, meu irmão. Aqui só o sangue de Jesus que você rejeitou quando você teve oportunidade. Para trás de mim, maldito, para o fogo eterno, nunca vos conheci. Essa é a diferença, irmãos. Essa é a diferença. Então, irmãos, aí, para terminar, a verdade vem à tona. A lei da retribuição, ou seja, a lei da semeadura,
não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem se explica nos caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz com que o sol, está em Mateus 5,45, que está aí na sua revista, aí está dizendo, Deus também faz que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre os justos e o injusto. Então essa é a verdade de Deus, irmãos. Esta é a verdade de Deus. A diferença só vai ser aonde? Na eternidade. Aí, para a gente fechar essa lição, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Jó 42, agora eu vou pegar a Bíblia ali, Jó capítulo 42, que é o resumo dessa lição. Jó 42, versículo 8 e 9. Diz para mim que não é o resumo dessa lição. Jó, capítulo 42, versículo 8 e 9. Marque isso aí na sua Bíblia, irmãos. Jó 42, versículo 8 e 9. Vamos ler? Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, Ebildade, o Suíta, Esofá, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de quem? De Jó. Por causa de quem? Então, por que os três não foram consumidos? Olha só o que Deus estava falando para eles. Sabe tudo isso que vocês falaram para Jó? Sabe? Tudo isso que vocês falaram para Jó? Então eu vou virar tudo contra vocês, que vocês fizeram tudo isso. Então vocês merecem ser punidos. Eu só não vou fazer isso, sabe por quê? Por causa do meu servo Jó, que intercedeu por vocês. Agora vocês vão juntar esses animais, vão fazer um sacrifício holocausto na face de Jó, porque por ele eu vou aceitar o holocausto e vou perdoar vocês. Irmãos, o que é isso? Aí aqui está falando no final, sabe o que, irmãos? A postura de você, que as pessoas estão te julgando, as pessoas estão te perseguindo, as pessoas estão tentando te derrubar. E aí o que você faz com essa informação como servo de Deus? Como homem e mulher sábio, irmãos, você deve o quê? Senhor, Pai, eu não falei isso na lição passada, acho que foi na terça-feira passada. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, Senhor. Eu quero que eles vá para o céu também. O que Jesus ensinou, irmãos. Mas, infelizmente, o que é mais fácil? Sabe de uma coisa? Eu não vou mais para a igreja, eu não quero saber mais desse evangelho, que um bando de hipócrita, não é isso que a gente vê? Um bando de hipócrita, um bando de pessoas sem amor, aí bota a culpa dele nele, é só sem amor, mas e você? Se você não é hipócrita, se você tem amor, então por que você não interceder por essas pessoas? Jó tinha tudo, irmãos, para pegar esses amigos e falar assim, vocês não são amigos, porque vocês me conhecem, estão me julgando, vai embora, não preciso de vocês não, e eu vou pedir a Deus para passar o facão em vocês. Jó não podia fazer isso, irmão? Ele tinha todos os direitos de fazer isso, mas pelo contrário, Jó, ele intercedeu pelos amigos dele. Pai, perdoa eles, Senhor, perdoa, não faça mal nenhum com eles não. E aí Deus vai lá e honra Jó. Deus quer te honrar, minha irmã. Deus quer te honrar, meu irmão. Mas vai depender da atitude que você vai tomar no momento de luta e de provação. Amém? Para terminarmos a conclusão, irmãos, vimos como Jó continua a sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo do pecado. Ele estava convencido de que é inocente, que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem a razão do seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa e
patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Aqui, irmãos, eu quero encerrar a lição falando isso. Jó não compreendia e não entendia o que Deus estava fazendo, o porquê Deus estava fazendo, o que ele estava querendo. Ele se entristeceu, sim. Ele ficou desorientado, assim, o que eu vou fazer? Sim. Mas a Bíblia vai dizer que nunca saiu da sua boca palavras blasfematórias contra Deus. Aí que está o segredo, irmãos. Por isso a Bíblia vai dizer, ireis, mas não pequeis. Você pode se aborrecer, sim. Você pode se magoar, sim. Você pode se entristecer, sim. Você tem esse momento, mas depois que passar tudo isso, dobra o joelho e fala, Senhor, me faça passar vencedor nessa prova. Eu não sei o que tu está querendo. Um mês passado, uma pessoa me procurou e falou assim, pastor, eu não entendo. Fulano de tal, você não acha defeito nele, fulano de tal pregava o evangelho, eu preguei para ele, ele aceitou Jesus e Deus fez uma obra na vida dele, por que está passando tudo isso? Aí esses dias eu cheguei para essa pessoa e falei assim, você viu que a lição está te respondendo? Por isso, irmão, não precisamos, ninguém explica Deus. Então, o nosso maior conforto é o quê? Senhor, todavia seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Se tu quer que eu termine assim, amém. Se quer que eu termine assado, amém. O importante é eu ter a certeza que meu nome está escrito no livro da vida. O importante é saber que quando tu vir buscar a tua igreja, eu sou um dos tais. O importante é saber que naquele grande dia eu vou ouvir, vinde bendito de meu Pai. Amém, irmãos? Ficamos de pé nesta noite. Quero orar pela sua vida. Talvez você esteja passando uma luta, provação, acho que você não tem entendido o porquê. Mas nós aprendemos nesta noite. Não importa o que eu esteja passando, importa que eu esteja passando com Deus. Essa é a diferença, irmãos. Essa é a diferença. Eu até esqueci de falar aqui, que eu até anotei aqui para falar, justamente sobre isso. E eu falei na lição passada, eu quero repetir hoje. O maior problema de Zofar, sabe o que foi? Ele não sabia a diferença de provação para consequência. Eles estavam julgando Jó porque achavam que era consequência de pecado, mas ele esqueceu que provação também vem como que as lutas vêm como o quê? Uma provação para você ser aprovado, né? Para você ser um obreiro, ser um homem, ser uma mulher aprovada diante de Deus. E como que você vai ser provado, irmãos? Deus vai te jogar no fogo, Deus vai te fazer passar pela muralha, vai botar muralha na sua frente, vai botar um mar na sua frente, vai botar um rio na sua frente, aí para você ser aprovado. E como você vai ser aprovado? Senhor, derruba muralhas. Senhor, abre o mar. Senhor, abre o navio, abre o rio. Senhor, me dê a vitória. E aí lá no final você, Senhor, obrigado, porque eu venci. Isso é ser aprovado. Então muitas vezes, irmãos, a luta vem, a provação vem, a tribulação vem como provação e não como consequência. Se você está firme e constante na presença de Deus, se você examinou, não achou nada contra você, então é provação. Agora, se você examinou, viu alguma coisa errada, aí é consequência. Aí o que eu faço, Senhor, quando for consequência? Só tem duas coisas para você fazer quando a sua aprovação for consequência. Primeiro, aprender com o erro, não errar nunca mais. E segundo, o que, irmãos? Pedir a misericórdia e a graça de Deus, para que você possa passar esse momento. Porque se você plantou, você vai colher. Mas pede misericórdia, pede graça ao Senhor, para que você possa passar nessa aprovação. Que Deus te abençoe. Deus amado, no nome santo de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai querido, por esta lição maravilhosa. Pai, que possamos, ó Deus, verdadeiramente continuar te adorando, não pelo que tu faz, mas pelo que tu é.
que nós não venhamos te adorar, ó Deus, pelo aquilo que temos, ó Pai, porque temos uma casa, porque temos um emprego, ou porque vivemos bem, ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que se vivemos só por causa disso, o dia que uma dessas coisas falhar, ó Deus, nós te abandonamos, ó Pai. Mas que nós viemos ser como Jó, ó Deus, te adorar, ó Deus, pelo que Tu és, e Tu é o Deus vivo, Deus poderoso, Deus soberano, Deus tremendo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Por isso, ó Pai, nesta noite queremos entregar nossas vidas nas Tuas mãos e possamos, ó Deus, conhecer verdadeiramente quem Tu és, ó Pai querido. Sabemos que nunca conseguiremos conhecer pelo completo, porque somos limitados, mas, ó Pai querido, queremos, ó Pai querido, conhecê-lo até o limite de que possamos conhecer, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, continue dando sabedoria a nós, ó Deus, para entender o Seu querer, para, ó Pai querido, aceitar a Sua vontade, ó Pai querido, para estar debaixo das Suas promessas, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, somos gratos por este ensinamento, por estas palavras, que não venhamos, ó Pai querido, dar ouvido às pessoas, ó Pai, que nos julgam, ó Pai querido, falando com que nós estamos, ó Pai querido, passando coisas que não estamos passando, que estamos fazendo coisas que não estamos fazendo, mas que possamos verdadeiramente dar ouvido a Ti, ó Pai, através do Teu Espírito Santo. E se realmente tivermos acometido algum pecado a Deus, queremos que o sangue do Seu Filho amado Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e venhamos confessar e abandonar a prática. Mas, ó Pai querido, se não tivermos, ó Pai querido, erro nenhum, ó Pai, e queremos que será uma provação Sua, Deus. Não pedimos que tire a provação, mas que nos dê a capacidade para vencer, ó Deus, e chegarmos no final e podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. Por isso nos fortalece, nos abençoa, nos guarda, nos dê direção em nome de Jesus. Deus amado, receba, Pai querido, o culto de ensinamento desta noite como cheiro suave em suas narinas, leva-nos de volta para nossas casas, dá uma pausa na chuva, Pai querido, para que estejas possa chegar em casa, e, ó Deus, dá-nos o restante de dia abençoado, de noite abençoado por Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda as suas mãos e receba as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. Toda a igreja diga amém. E a vitória nossa, pelo sangue de Jesus, terminada em nome de Jesus, que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Amém.